Oi, sou Afonso Hudson. Vou apresentar um artigo que tem como título Mini Revisão sobre peptídeos antimicrobianos, fontes, mecanismos e aplicações recentes. Esse é o artigo original, foi publicado em 2020 na revista Protein Peptide Letters. Possui um qualis B2 e um fator de impacto 1.927. Então, os peptídeos antimicrobianos são proteínas de baixo peso molecular com atividade antimicrobiana de amplo espectro e atividades imunomoduladoras. Esses peptídeos podem ser classificados de acordo com suas propriedades físico-químicas, como a carga líquida, conteúdo estrutural secundário e a solubilidade. Eles são um grupo diversificado de proteínas, divididas em muitos subgrupos, com base em sua composição e estrutura de aminoácidos e outras propriedades. Dentre os MPs mais abundantes na natureza, os MPs alfa-helicidais catiônicos, eles são capazes de perturbar a membrana citoplasmática da bactéria e causar morte celular por choque osmótico. Além dos catiônicos, os MPs aniônicos também foram descritos. Uma característica positiva dos MPs é sua baixa propensão a desenvolver resistência, que pode ser atribuída ao seu modo de ação na membrana plasmática, no qual eles criam poros na membrana, formando um complexo com uma molécula percussora já presente na membrana da bactéria. E alguns podem se deslocar para o interior da célula e perturbar o seu funcionamento. Agora vamos para a fonte desses MPs, que desde sua primeira aparição lá por volta de 1939, isolados de uma cepa de bacilos vindo do solo, eles vêm sendo observados em diversos seres vivos. Alguns que o artigo destaca são a pele do sapo, que possui mais de 300 MPs diferentes, e recentemente cientistas elucidaram a estrutura e o mecanismo molecular dos peptídeos bobinins HA2 e HA4, descobertos a partir da secreção da pele da espécie da rã bombina variegate, que é essa rãzinha que está aparecendo aí na imagem. E esses peptídeos são capazes de inibir a leishmaniose, que é uma doença altamente infecciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é a causa aproximadamente de 30 mil mortes a cada ano. Outros AMPs descobertos são as defensinas de leucócitos de coelho, a lactoferrina de bovinos, que em sua forma modificada demonstrou alta atividade contra as bactérias multiresistentes e cândida. E no banco de dados de peptídeos antimicrobianos, o APD, ele contém uma entrada de cerca de 2.981 peptídeos antimicrobianos dos 6 reinos, sendo que deles 335 são peptídeos antibióticos de bactérias, 4 de árqueas, 8 de protistas, 13 de fungos, 342 de plantas e 2.200 de animais. Agora, os seus mecanismos de ação. Esses peptídeos eles interagem com a membrana celular da bactéria por meio de interações eletrostáticas, tornando-a mais difícil para elas desenvolverem a resistência. E com base no seu modo de ação, esses peptídeos eles são classificados em peptídeos de ação na membrana e peptídeos sem ação na membrana. Os peptídeos que atuam na membrana, ele abrigam principalmente os peptídeos catiônicos, que causam as rupturas na membrana, e só alguns podem fazer isso. Dentre eles estão as defensinas, as melitinas, as H-ininas e LL37. Enquanto os peptídeos não membranares, eles são capazes de translocar através da membrana sem danificá-la e perturbar o funcionamento normal da célula, por dificultar processos como síntese proteica, síntese de ácidos nucleicos, atividades enzimáticas e síntese da parede celular. Os peptídeos dessa classe estão incluídos a buforina 2, a dermacepsina, HNP1, a pleurocidina e a indolicidina, entre outros. Vários fatores contribuem para o transporte dos peptídeos através da membrana, que inclui a magnitude e carga na membrana externa, concentração de moléculas carregadas negativamente, a arquitetura molecular da membrana e a fluidez da membrana também. O mecanismo de ação
e rompimento das membranas ainda não é totalmente compreendido, e os modelos usados para explicar essa ação na membrana, até agora temos três que estão listados aí nessa figura. O Barrel Stave Model, que é, primeiramente, o MP ele se encaixa na membrana e quando ele interage com a membrana ocorre uma mudança da sua conformação da estrutura e ele vai penetrar e abrir poros. Esses poros eles podem ser do Barrel Stave Model, que é esse formato que parece um barril, o Toroidal Model, que são poros toroidais, e o Carpet Model, que é esse terceiro modelo em forma de carpete. A membrana externa da célula procariótica ela é carregada negativamente devido à presença de lipossacarídeos ou ácidos tecóicos. E os AMPs catiônicos eles interagem com essas membranas por meio de interações seletivas e com isso eles vão alterar sua estrutura em conformações anfipáticas, enquanto interagem com a membrana, tornando as células permeáveis tanto para outros peptídeos quanto para moléculas como a água, o que possivelmente leva ao rompimento das membranas bacterianas e, consequentemente, à sua morte. E foi descoberto alguns desses peptídeos podem atravessar o componente da parede celular antes de interagir com a membrana, né, como os peptidoglicanos e os ácidos lipotecóicos. Algumas aplicações dos AMPs que o artigo traz são aplicações em oftalmologia, que ele relata um estudo com o uso da alfa-defensina de coelho contra várias infecções oculares. E recentemente um análogo da cecoprina, chamado ECAT, que também demonstrou em uma inibição contra muitas espécies de Actoamoeba in vitro, que é essa amebazinha que está aparecendo aí na figura. Ela é uma parasita e costuma se deslocar para o olho humano, como vocês podem ver na outra figura. Entre outros análogos da cecoprina testados, também é amplamente utilizado contra várias infecções oculares. Outro ponto que o artigo trouxe foi o tratamento de infecções locais, como o Neuroprex, que é uma preparação injetável usada no tratamento de pacientes pediátricos submetidos à cirurgia cardíaca aberta e pacientes com queimaduras graves. Outro peptídeo recombinante, o HBD2, está sendo usado para eliminar infecções adquiridas durante o uso de implantes proteicos e peptídeos derivados da febre de anfíbios, como por exemplo a brevinina e a ascafina, estão sendo utilizados para bactérias multiresistentes a antibióticos, como cepas de Actinobacter, Klebsiella, Staphylococcus e Candida, também Candida. Outro é o P113, que ocorre naturalmente na saliva humana e exibe alta atividade in vitro contra patógenos gram-positivos e gram-negativos de ocorrência comum, e também a Candida albicans, e está sendo usado na forma de enxaguatório bucal para o tratamento de candidíase oral em pacientes com HIV. Aqui algumas tabelas que o artigo traz. Nessa primeira nós temos os peptídeos de diferentes fontes. Nessa primeira aqui temos de insetos. Então, na segunda coluna aqui nós temos o nome do peptídeo, na segunda a fonte, o número de aminoácido aqui na quarta coluna e a atividade desse peptídeo no microorganismo. Se for um F é de fungo, se for um G- é de gram negativa e se for um G+ é de gram positiva. Aqui nós temos mais peptídeos vindo de outras fontes, como os humanos. Aqui nós temos as defensinas derivadas de neutrófilos humanos, que são efetivos contra fungos gram-positivos e gram-negativos, né, bem promissoras. Temos aqui as derivadas de animais também, outras bem promissoras também, a buforina 2, do Bufo gargarisans, que é uma espécie de sapo, e é efetiva contra fungos gram-negativos e gram-positivos também. Aqui algumas derivadas de micro-organismos, são muitas, nem coube nesse slide todas, e nenhuma delas é efetiva contra fungos, apenas bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Aqui nós temos uma tabela com
Peptídeos antimicrobianos que exibem atividades na intracelular, né? Como a buforina 2 também, que liga-se ao DNA, e as estatinas e as pirrocoricinas, que inibem a atividade enzimática, e outra que é a PR26, que altera a membrana citoplasmática. Aqui alguns peptídeos relevantes contra patógenos de infecções oculares, só o nome do peptídeo, o microorganismo que ele deriva e a referência. Agora vamos para os MPs em ensaio clínicos, né? Devido às suas inúmeras vantagens desses MPs, como a alta potência, a eficácia seletiva, o alvo de amplo alcance e a toxicidade potencialmente baixa e baixo acúmulo nos tecidos, as indústrias farmacêuticas visam desenvolvê-los como drogas terapêuticas e, portanto, os ensaios clínicos apropriados estão sendo conduzidos. Atualmente, mais de 60 drogas peptídicas já chegaram ao mercado e várias centenas estão sendo testadas agora, neste exato momento, em ensaios pré-clínicos e clínicos. E os Estados Unidos, eles lideram a produção global e a comercialização desses medicamentos, seguido pela Europa. E destaque aí para empresas como a Theravance, a Vicorum Pharmaceuticals e a Micrologics Biotech Inc., que introduziu 3 peptídeos antimicrobianos separados relacionados à indolicidina em ensaios clínicos e iniciou 2 ensaios clínicos usando peptídeos semelhantes à indolicidina para o tratamento de acne aguda, que já estão em ensaios clínicos de fase 2, e também a eliminação de MRSA das narinas, que já estão em ensaios de fase 1, incluindo o MB1226, que é o mais avançado, e entrou em ensaio clínico de fase 3 para prevenir infecções da corrente sanguínea relacionada a catéteres. Os estudos pré-clínicos demonstraram que esse peptídeo é eficaz em modelos animais e reduziu com sucesso a colonização da pele por várias bactérias causadoras de infecção relacionadas a catéteres e também demonstrou uma boa atividade antifúngica contra Candida albicans em pele de uma cobaia. Um ensaio clínico randomizado e duplo cego em fase 1 com 18 voluntários saudáveis demonstrou que o MBI 226 era seguro, bem tolerado e eliminou 99,9% das bactérias comuns da pele por períodos prolongados. Além disso, também preveniu completamente a colonização de catéter venoso central a curto prazo, que é uma causa comum de infecções graves, com risco de vida em pacientes hospitalizados, causando cerca de 90% das infecções decorrentes, infecções da corrente sanguínea, que resultam em uma média de 65 dias adicionais de cuidados intensivos e até 50 mil mortes anualmente. Então, né, em todo o mundo, o uso de AMPs já provou ser bem sucedido no tratamento de infecções. Os peptídeos antimicrobianos já entraram no mercado global, por exemplo, a armaginina, que está sendo usada no tratamento de doenças virais e bacterianas, e vários estudos realizados globalmente por pesquisadores forneceram uma compreensão aprofundada sobre o mecanismo de peptídeos antimicrobianos, eficácia, a sua segurança e outras preocupações relacionadas que ajudaram a criação de serviços de banco de dados online, bem como no potencial futuro dos peptídeos antimicrobianos. Aqui outra tabela que o artigo traz, com os peptídeos que estão em ensaios clínicos, né? Muito promissores, com altas, aqui tem aqui o modo de ação deles, um potencial muito grande para tratar diversas doenças como infecções dermatológicas, acnes, feridas, né, tuberculose e infecções fúngicas em pacientes imunossuprimidos, entre outras. Então o artigo conclui da seguinte forma: a resistência a antimicrobianos é multifacetada, multidimensional e é assegurada a maior causa de morte no mundo, tanto das bactérias gram-positivas quanto das negativas estão se tornando refratárias ao arsenal atual de drogas antimicrobianas. Tratamento de infecções bacterianas causadas por cepas de MDR, que incluem a Staphylococcus resistente à vancomicina, Enterobacter colaceae, cepas de XDR, que incluem a Actinobacter, resistentes a carbapinem, e E. coli resistente à cefalosporina de terceira geração, entre outras, tendem a tornar-se bastante difícil. Todos os organismos vivos são constantemente ameaçados por micro-organismos que procuram explorar o mesmo espaço ambiental. Para lidar com essas ameaças microbianas substancial,
A maioria das células produz antibióticos naturais, com moléculas que matam ou inibem diretamente o crescimento de micro-organismos estranhos. A necessidade urgente de obter novos antimicrobianos tem impulsionado a pesquisa de MP. A este respeito, os MPs são considerados agentes antimicrobianos promissores para a produção de antimicrobianos de nova geração, embora existam vários obstáculos a serem superados para a aplicação clínica dos MPs naturais e sintéticos, e ainda são fontes atraentes para empresas farmacêuticas a fim de facilitar o desenvolvimento comercial e de antibiótico peptídico. É razoável focar em pequenos peptídeos. Obrigado pela atenção e até a próxima.